Deus continua sendo Deus, o Deus que fez, o Deus que faz maravilhas. Os seus problemas não podem tapar a sua visão de quem Deus é. Não permita isso. Uma das coisas que o dia mau, o dia da aflição vem e que o diabo tenta impor sobre nós é dúvida. Deus não trabalha na dúvida. Você precisa confiar em Deus 100%. Por isso que você não pode murmurar e reclamar, porque o seu coração vai começar a duvidar de quem Deus é. E Deus é todo-poderoso. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu não posso começar esse vídeo sem antes glorificar o nome de Deus por esse microfone aqui, que eu não poderia ter adquirido se não fosse pela bênção de Deus e misericórdia dele. Então, louvado seja Deus por esse microfone. A compra dele dá um verdadeiro testemunho e eu vou contar em breve em alguma mensagem aqui para vocês. Hoje nós vamos meditar e estudar o livro de Salmos, no capítulo 77, tá bom? Desculpa. Eu tô aqui com um rascunho que eu fiz para não me perder nas minhas palavras, porque eu meditei nele antes e anotei todas as reflexões que o Espírito Santo me deu. E também estou aqui com a minha Bíblia para ler junto com você. Então, abra sua Bíblia aí em Salmos 77. Desde já venho pedir para você, para deixar o like aqui no vídeo, semear esse vídeo na vida das pessoas, semear a palavra de Jesus na vida das pessoas que você ama e compartilhando o link, né? E quando você curte o vídeo, você também semeia Jesus e a mensagem de Jesus na vida das pessoas que você não conhece, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante, que o vídeo é legal e manda para mais gente. Então, além de você semear a palavra de Deus na vida das pessoas que você ama, compartilhando o link desse vídeo, semeie também na vida das pessoas que você não conhece, dando like e comentando alguma coisa aqui abaixo para o YouTube entender que é relevante e mandar para mais gente. Salmo 77, vamos lá. Clamei ao Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. O salmista, já vamos meditar aqui nesses 2 primeiros versículos. Toda a vez que você clamar ao Senhor, o Senhor sempre estará com os ouvidos abertos para te ouvir. Quando o salmista clama ao Senhor e levanta a voz em clamor a Deus, Deus abre os ouvidos e inclina. Deus inclina, ele fala que Deus inclina os ouvidos para ouvi-lo. Só que o que acontece no versículo 2? O salmista fala que ele buscou o Senhor no dia da angústia e a alma dele não se consolou. Por quê? Deus não tem poder para consolar a alma das pessoas? Claro que ele tem. Mas o que ele descreve é que a minha alma recusava ser consolada. Jesus pode nos consolar o tempo todo. Jesus, ele tem poder para isso e ele está disponível para isso, para nos consolar. Só que se a gente não abrir o coração, se a gente não permitir que ele entre, ele não vai entrar na força, ele não vai entrar na marra. Versículo 3. Lembrava-me de Deus e me perturbava. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Queixava-me, reclamava. Quantas e quantas vezes a gente clama a Deus, a gente sabe que Deus nos ouve, a gente continua angustiado. Por quê? Porque reclamamos. Não confiamos 100% a nossa vida em Deus, não confiamos totalmente em Deus. Enquanto a gente continuar reclamando da nossa situação, enquanto você continuar reclamando da situação em que você está vivendo, você não conseguirá ser consolado pelo Senhor, porque o seu espírito vai se desfalecer e você vai se esquecendo cada vez mais de quão grande Deus é e de como Ele é poderoso para te livrar. Isso aconteceu com o salmista que escreveu esse livro. Versículo 4. Sustentaste os meus olhos vigilantes, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade os anos dos tempos passados. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui com os dias da antiguidade? Ele está querendo dizer todos os milagres que Deus já havia feito pelo povo de Israel. Ou seja, ele está querendo dizer que ele considerava o poder de Deus como tempos passados. Naquele momento ali em que ele estava angustiado, a angústia dele provocou esse sentimento nele e ele permitiu esse sentimento entrar. Muitas pessoas nos dias de hoje têm feito a mesma coisa. No dia da tribulação, no dia da angústia, no dia mau, que daqui a pouco eu vou falar com vocês sobre isso, sobre os dias maus da nossa vida, a gente acaba esquecendo, a gente reclama tanto
de tudo. A gente reclama que está quente, reclama que está chovendo, reclama disso, reclama daquilo, não consegue agradecer pelo mínimo, pelo pouco que temos, que para alguém, na verdade, seria muito. E é o nosso espírito, através dessas reclamações, dessas murmurações, o nosso espírito vai se esvaindo. A nossa confiança em Deus vai se esvaindo. Não porque Deus deixou de ser quem ele já foi, porque a nossa confiança nele vai diminuindo cada vez mais, de tanto que a gente vai alimentando essas reclamações. Continuando, versículo 6. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. A partir do momento que ele resolveu cantar um louvor, o espírito dele começou a investigar, ó. Versículo 7. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Ele está se perguntando, o próprio espírito dele, a partir do momento que ele deixou de reclamar e começou a louvar, começou a meditar nesse louvor, o espírito dele começou a investigar todas essas coisas. Ué, mas eu não sirvo um Deus todo-poderoso? Mas Deus esqueceu da sua misericórdia e agora só se tornou um Deus de mal, um Deus de ira? Muita gente prega isso, né? Prega que Deus ele é um Deus de justiça, que Deus ele faz juízo. E sim, ele é um Deus de justiça. Mas Deus também ele é um Deus de amor e a gente precisa começar a olhar para Jesus como o bom pai que ele é e parar de achar que o tempo todo a mão de Deus está estendida sobre nós para nos ferir. A mão de Deus não está estendida sobre nós para nos ferir. A Bíblia fala que os pensamentos de Deus são pensamentos de bem e não de mal para nós. De forma alguma Deus quer o nosso mal. Tudo que acontece na nossa vida, até os dias maus, como eu falei, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, são na verdade permitidos por Deus para nos preparar de alguma forma. Então, se você está passando por uma situação difícil, por algum problema extremamente complicado na sua vida, de forma alguma reclame ou ache que Deus está pesando a mão sobre você apenas porque algum propósito há por trás disso, algum propósito de Deus há em permitir que essa situação aconteça na sua vida. E no fim de tudo, o fim sempre é melhor que o começo. A Bíblia também fala isso, e o nome do Senhor será glorificado. Continuando, meditarei, versículo 11. Versículo 10, né? Ele investiga tudo isso, né? O sentimento de Deus, e no versículo 10 ele fala: isto é enfermidade minha, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente que me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Ou seja, ele mesmo, ao investigar, ao meditar, ao se propor, ele clamou, parou de reclamar, cantou um louvor a Deus, meditou nesse louvor, meditou no amor de Deus. E aí o espírito dele investigou, ele viu que alguma coisa estava errada e que era com ele, não era com Deus. Porque ele fala, e logo disse, isto é enfermidade minha. E me lembrei dos anos da destra do Altíssimo, dos anos em que a mão de Deus esteve sobre ele e sobre todo o povo de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você. Você tem promessa de Deus na sua vida. A mão do Senhor não está estendida sobre você para te ferir. Embora tudo de ruim que você plantar aqui na terra, você vá colher, porque a lei da colheita é real, a mão de Deus está estendida sobre você para te livrar e te guardar. Se você andar corretamente nos caminhos do Senhor e praticar o bem, o dia mau que virá sobre a sua vida será apenas uma forja de Deus, uma preparação de Deus para te colocar no próximo nível, para te colocar para viver o sonho extraordinário que Ele tem sobre você, porque Deus precisa te preparar. Deus não entrega nada para a gente sem antes nos preparar. E aí, continuando, versículo 13. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. A partir do momento que ele lembrou de tudo aquilo que o Senhor já havia feito, ele declara que Deus é tão grande quanto o nosso Deus. Você já parou para pensar em todos os livramentos que você já teve de Deus na sua vida? Em todas as experiências que você já teve com Deus na sua vida? Eu já tive 2 livramentos de morte. No parto da Elise foi o mais grave, assim, foi o que a gente achou que eu não voltaria. Mas a mão de Jesus estava lá sobre mim, me protegendo e me guardando. Outro dia eu trago esse testemunho para você. E antes disso, eu também já havia tido outras experiências com Deus. Então,
que todas essas experiências, observe, eu quero declarar sobre você agora que Deus possa abrir a tua visão. Jesus abre a visão de quem está assistindo esse vídeo. A mão de Deus e o poder de Deus está sobre você. E vai abrir a tua visão, eu creio, para que você enxergue nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes do seu dia a dia, nos pequenos sinais que te rodeiam de que a mão de Deus está sobre você, de que Jesus está com você em todo momento, te livrando, te dando oportunidades de crescer na vida. Que você pare de enxergar os seus problemas como barreiras e passe a enxergá-los como desafios para que você possa alcançar o próximo nível. Se você está andando para cá e de repente tem uma parede aqui, que você possa voltar então e ir para o outro lado, porque entendendo que é Jesus te direcionando para o caminho certo. Você tenta aqui, mas se por acaso não der certo, você insistiu e não tá dando certo, vai para lá. Não fique emburrado reclamando porque não tá dando certo. Não fica reclamando o tempo todo porque o seu espírito vai se esvaindo, a sua confiança em Deus vai se esvair cada dia mais. Fique atento quanto a isso. Todos nós vivemos dias maus. Eu vou até o versículo 13 e agora eu quero refletir com vocês que todos nós vivemos dias maus e temos maus dias em nossa vida. E há o dia de forja, que é, como eu falei, é o dia em que Deus quer extrair o melhor de nós. Assim como o diamante é colhido bruto e depois ele tem que ser lapidado e passa por um processo extremo de forja para extrair o melhor dele, assim somos nós. Há também o dia de colheita, porque desse não tem como fugir. Infelizmente, você vai ter que se apegar com Deus e ser firme e confiar, que nada mais é de que o que a gente planta de bom aqui na terra, a gente colhe, mas o que a gente planta de mal, a gente colhe também. Então, por mais que você se arrependa e que você comece a caminhar com Jesus, todas as maldades que você fez, todas as mentiras que você plantou, todas as coisas ruins, infelizmente você vai colher. E não cometa mais coisas ruins enquanto você colhe as coisas ruins que já plantou, tá bom? E aí tem os dias maus também, que são dias de perseguição, onde a gente não fez nada e há pessoas nos perseguindo e nos caluniando e falando mal de nós por aí. E a gente tem que ter domínio, controle das nossas emoções para saber lidar com isso. Então, eu já quero te convidar, se você já viveu uma situação dessa, se você está passando por um dia ruim desses, lembrando que o dia de forja eu não considero como dia ruim, eu acho que é um bom dia de Deus na nossa vida, apesar de ser um dia dolorido. Tá? Porque a forja dói. Se você está passando por essa situação ou conhece alguém, compartilha esse vídeo com essa pessoa, semeia a palavra de Jesus na vida dessa pessoa, para que ela seja consolada e alcançada pelo Espírito Santo de Deus. Então, continuando, tem dias que parece que todos esses dias se juntam e tá tudo difícil e a gente trava o nosso emocional. A única coisa que pode nos impedir de ser consolados por Deus são as nossas emoções. Às vezes a gente está tão angustiado, tão perturbado, que a gente não consegue enxergar quem Deus é. E deixa eu falar para você uma coisa. Deus, ele é Deus o tempo todo. Deus, ele não era Deus, ele continua sendo Deus. Deus, ele foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele é o seu Deus hoje. Ele é o meu Deus hoje. Ele ainda cura. Ele ainda faz milagre. Ele ainda está no meio de nós e continuará até o dia que ele virá nos buscar para morar com ele. Jesus é com você. Entenda que no dia da perseguição, Deus é Deus. No dia da colheita, Deus é Deus. No dia da forja, Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. O Deus que fez, o Deus que faz maravilhas. Os seus problemas não podem tapar a sua visão de quem Deus é. Não permita isso. Uma das coisas que o dia mau, o dia da aflição vem e que o diabo tenta impor sobre nós é dúvida. Deus não trabalha na dúvida. Você precisa confiar em Deus 100%. Por isso que você não pode murmurar e reclamar, porque o seu coração vai começar a duvidar de quem Deus é. E Deus é todo-poderoso. Deus é na sua vida. Confie nele. Não duvide do amor de Deus por você. Olha o exemplo de Jesus na cruz. Jesus é o alto exemplo do amor de Deus. É o verdadeiro exemplo do amor de Deus sobre nós. Então, no teu dia mau, traga à tua memória todas as situações, todas as experiências boas que você já teve com Deus, todas as experiências ruins que você já teve, que depois dessas experiências ruins, desses dias maus, traga à sua memória a recompensa,
sabe? Porque nos dias de forja são dias de preparações. Eu sou mãe de 2 filhas, né? E tem dias que é extremamente difícil lidar com as duas, com o emocional das duas. Elas brigam. Enquanto eu faço vídeo também, elas costumam brigar. Eu tenho que controlar o meu emocional para isso. E saber lidar com elas e conversar, tudo mais, sem falar palavras torpes, muito cuidado com as palavras que você fala para os seus filhos, se você tem filhos. E tudo isso vai me moldando, vai moldando o meu emocional, porque agora Deus está me colocando para lidar com pessoas. Todos nós sabemos que pessoas são difíceis, mas desde já, desde aqui dentro de casa, Deus já está preparando o meu emocional para não explodir em meio a uma briga delas, para poder controlar certinho a situação, para poder pesar quem tá certo, quem tá errado e tudo isso. Então, veja as situações difíceis do seu dia a dia como uma preparação de Deus para você. E traga à sua memória todas as experiências que você já teve com Deus, os livramentos que Ele já te concedeu, que quando você, a partir do momento que você começar a trazer isso à sua memória, começar a trazer isso na sua cabeça, essa sua dúvida que você está sentindo de que será que Deus pode me livrar disso? Será que Deus tem poder para isso? Será que Deus me abandonou? Essa sua dúvida vai se esvair, porque você vai ver que jamais a mão de Deus se tirou de cima de você. Você está debaixo da destra do Altíssimo. Você está em cima das mãos de Jesus. Você está nas mãos do oleiro. E mesmo que você você estiver quebrado, triste, angustiado, você continua nas mãos do oleiro. E ele vai te moldar de novo. E ele vai te livrar. E ele vai te trazer alegria de novo. Se permita isso. Domine suas emoções, para que elas não bloqueiem quem Deus é e tudo aquilo que Ele pode fazer na sua vida. Deus abençoe você. E como eu disse, semeie essa palavra na vida de alguém. Me ajude a semear o amor de Jesus na vida das pessoas. Curte o vídeo. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Pode ir lá e comentar assim, ó, só vim porque ela mandou. Comenta alguma coisa lá embaixo. Compartilhe com os seus amigos, com a sua família. Semeie Jesus na vida das pessoas. O nome desse projeto é Semeando Jesus. A gente não pode convencer as pessoas, mas a gente pode colocar uma sementinha lá. E Jesus faz o resto. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.